Boa tarde a todos, eu me chamo Rebeca Reis e sou doutoranda no curso de Conservação e Restauro de Bens Culturais na Universidade Católica Portuguesa. Vou apresentar uma pesquisa intitulada Características Tipológicas e Estruturais de um teto em estuque do início do século XX. A presente pesquisa tem por objetivo apresentar um caso de estudo de um teto em estuque na estação de comboio São Bento. Localizada na cidade do Porto, o edifício foi projetado pelo arquiteto José Marques da Silva, um dos principais nomes no que consiste a produção arquitetônica da cidade do Porto. A construção teve início durante o final do século XIX e foi concluída no início do século XX, sendo inaugurada em 5 de outubro de 1916, quando a valorização dos estuques já estaria em declínio. Porém, nesse caso em particular, felizmente, o que encontramos não é uma técnica que apresente sinais de depreciação, muito pelo contrário. A estrutura em particular foi construída mesclando novas técnicas e materiais já característicos do novo século com as técnicas e materiais tradicionais da produção do século anterior, combinando madeira e aço, compondo uma estrutura mista. Observa-se no edifício de planta em U características do estilo eclético com influência francesa. É no átrio da estação, cujas paredes são revestidas por 20.000 azulejos de autoria de Jorge Colasso, que encontramos o teto em estuque, objeto de estudo da presente redação. Recentemente, a edificação passou por uma intervenção de conservação e restauro, focada especificamente no teto em estuque do átrio da estação, e, segundo consta nos registros, apenas foi realizada uma outra intervenção anterior em 1992, a qual deixou marcas de alteração no teto, como a mudança na cor, que originalmente ostentava tons de amarelo e castanho, e, por muitos anos, o que se via era um teto branco. De forma que, apenas recentemente, na última intervenção realizada, foi possível resgatar em parte a cor original. Outra alteração decorreu na estrutura, onde em algumas zonas, ao invés de apresentar o suporte de tabique original, observa-se a presença de placas de estafe, como poderão ver nas imagens no decorrer da apresentação. A metodologia que se equacionou para esta investigação engloba numa primeira fase o levantamento de campo da estrutura do teto, no qual foi realizada a produção de croquis dos elementos estruturais, medição das dimensões de cada elemento e espaçamento entre eles, além da recolha de fotos. Numa segunda fase, foi realizada a pesquisa arquivística e bibliográfica, para complementar as informações a respeito do que já havia sido constatado em campo. Atualmente, o revestimento do teto encontra-se em tons de amarelo, ocre e branco, mantendo as palavras destacadas em preto, douro e minho. Palavras estas relacionadas diretamente com a estatal Caminhos de Ferro do Minho do Douro, responsável pela construção e gerenciamento das linhas férreas. O presente amarelo se dá por uma descoberta feita durante a intervenção de restauro que decorreu recentemente, onde foram encontrados pigmentos amarelo e castanho misturados ao que seriam as camadas do estuque original. No que diz respeito ao restante da decoração, ao centro existe um florão e as palavras douro e minho são emolduradas com frisos e volutas. Nos cantos, medalhões ocupam o espaço entre os frisos interno e externo, e nas sancas, volutas em estilo coríntio se distribuem de forma ritmada por todo o perímetro, como se fizessem alusão aos trilhos do comboio. Nas vigas é possível identificar relevos como uma representação simplificada do comboio, onde os dois retângulos menores seriam as locomotivas, o retângulo maior o vagão e os círculos simbolizavam as rodas, ostentando uma flor no seu interior, símbolo da companhia. A tipologia do teto identificada na estrutura é a de esteira simples, porém separada em 3 corpos por 2 grandes vigas revestidas em estuque. E, apesar da presença de sancas, a tipologia estrutural do teto não é a de um teto sanqueado, devido à ausência de cambotas, elemento estrutural responsável pelo suporte das sancas nos tetos de esteira sanqueados, o que leva a crer que as volutas presentes nas sancas teriam função exclusivamente estética, e a curva ligeira presente nessas zonas do teto seria produzida pela própria argamassa. Nas imagens podem ver um exemplo de uma estrutura de um teto sanqueado, com cambotas, em comparação com a estrutura presente no teto da estação. Apesar de o teto volumetricamente ser bastante simples, a monumentalidade de suas proporções exige um esforço estrutural que seria impossível alcançar utilizando apenas elementos de madeira, como era habitual. Tendo em vista as dimensões do vão de aproximadamente 50 metros de largura por algo em torno de 15 metros de profundidade, o suporte do teto da estação carecia de elementos com uma capacidade maior para suportar esforços de flexão e vencer grandes vãos, enquanto preserva características como os beltês para não comprometer a estética e a proporção da sala, juntamente com leveza, visto que não existem pilares para evitar que o peso dos próprios elementos venha a causar deformações nos elementos estruturais, comprometendo tanto a estética do teto como a estabilidade da estrutura. Sendo assim, juntamente com elementos de madeira, encontramos também elementos de aço.
Não é incomum para edificações desta época, principalmente estações de comboio, apresentarem estruturas metálicas, visto a capacidade desse material de suportar bem esforços de tração e flexão e, quando trabalhados dentro de uma geometria treliçada, apresentarem boa estabilidade para além de características ideais de resistência e deformações. Porém, o incomum nesse caso é a utilização de elementos estruturais tanto de aço como de madeira na mesma estrutura. A estrutura do teto pode ser dividida em dois grupos, onde a estrutura principal é composta pelos elementos metálicos, enquanto que a estrutura secundária é composta pelos elementos de madeira. Os elementos de madeira identificados foram a esteira fasqueada, que atua como o suporte da argamassa de estuque, dois conjuntos de vigas de madeiras e algumas contravigas. No que diz respeito aos elementos metálicos, encontramos vigas treliçadas de primeira e segunda ordem e vigas treliçadas espaciais do tipo composta com montante. Na estrutura principal, existem cerca de 10 vigas primárias metálicas posicionadas transversalmente. As 10 vigas apoiam uma grande viga secundária também metálica que percorre longitudinalmente a estrutura e é responsável por auxiliar no apoio das duas vigas metálicas treliçadas espaciais que, por estarem rebaixadas em relação ao restante da estrutura, não se apoiam tão bem sobre as paredes. Atravessando também as vigas primárias estão 7 fileiras de vigas de madeiras e transversais a estas existe um outro conjunto de 9 vigas, também de madeira, as quais sustentam o ripado do tabique. E entre as 9 fileiras de vigas do segundo conjunto encontram-se algumas contravigas, espalhadas de forma não muito uniforme, finalizando assim a distribuição de elementos que compõem a estrutura secundária do teto. Em algumas zonas, vê-se também a presença de placas de estafe, em substituição ao tabique original, devido a intervenções realizadas no passado. Essa mistura de materiais e técnicas, onde o novo e o antigo se juntam trazendo suas melhores qualidades, permitiu a construção de um teto cujo vão monumental a se vencer não abala a estrutura que faz uso de noções da física e um bom conhecimento das propriedades dos materiais utilizados, de forma que essa estrutura não apresentou qualquer alteração ao longo dos anos, com exceção de algumas zonas onde, devido a infiltrações na cobertura, a madeira mais delicada das ripas acabou precisando ser intervencionada. Entre o fasquio e a argamassa era possível encontrar sisal, o que já é conhecido por ser uma prática comum, mas para além do sisal, também era possível encontrar fios de arame e uma rede metálica, utilizada principalmente nos chamados tetos de massa forte, que, segundo Costa, entram na categoria de esteiras especiais por serem invulgares. A estrutura como um todo apresenta um estado de conservação excepcional, tendo em vista que a construção foi finalizada no início do século XX. Apenas alguns pontos do fasquio, onde, devido a infiltrações no telhado, foram detectadas zonas em que a umidade levou ao apodrecimento de algumas ripas, assim como ao desenvolvimento de fungos estilófagos nessas áreas de madeira mais frágil, mas os restantes elementos estruturais do suporte permanecem os mesmos desde a construção da edificação, sem apresentar quaisquer indícios de fragilidade ou alterações em suas condições originais. Segundo Silveira, é justamente devido ao desenvolvimento tecnológico decorrido durante o século XIX que os revestimentos de estuque se tornaram menos artesanais e mais industriais, o que levou a um aumento na produção, tornando-se um revestimento decorativo ordinário e, consequentemente, levando à sua desvalorização. Porém, ainda no que consiste a história do desenvolvimento dos estuques, é durante esse mesmo período que podemos notar um aprimoramento nos suportes desses revestimentos decorativos através de otimizações como o uso de vigas de madeira de seção retangular, que diminuiu a área da volumetria das vigas e, consequentemente, diminuiu a quantidade de carga que elas conseguem aguentar, mas, em contrapartida, trouxe uma uniformização das peças, além de ter melhorado a ligação entre os diferentes elementos estruturais. E, afora a mudança no corte dos elementos de madeira, houve também a utilização de novos materiais como os elementos metálicos, um material tão versátil que demonstrou excelente adaptação inclusive em estruturas mistas, como a que podemos estudar no caso da Estação de São Bento, contribuindo para o presente estado de preservação da estrutura do teto. Sendo assim, o avanço tecnológico identificado no suporte do forro de estuque da estação, que apresenta também diversos aspectos industriais, demonstrou uma evolução
evolução positiva, onde as mudanças sofridas trouxeram ótimos atributos dentro da função estrutural que influencia diretamente na preservação do teto como um todo. Desta forma, a presente pesquisa possibilitou, para além do levantamento de informações e características que contribuam para a conservação e o restauro de tetos semelhantes e da preservação de um conhecimento até agora pouco aprofundado, uma percepção de uma nova perspectiva no que diz respeito ao desenvolvimento industrial e a relação deste com a produção dos tetos em estuque. Obrigada a todos pela atenção e muito obrigada a todos que contribuíram para a presente pesquisa.